A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje Hoje nós vamos falar da palavra da célula, né? As 7 dispensações, né? Em todas as dispensações da salvação é sempre, irmãos, pela graça mediante a fé. Nós vamos ver isso aqui agora, né? Dispensação, primeiro, quem não sabe, refere-se à maneira de Deus lidar com o seu povo em certo período. Deus estabeleceu o seu plano de trazer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Esse sempre foi o plano, irmãos. Muitas pessoas pensam que Deus, por causa da desobediência do homem, né, Deus teve que mudar o plano, mas não, ele sabe de tudo, amém? Em cada dispensação, Deus revela algo novo, né? Mas isso estava de acordo com o plano divino sempre, né? Trazer a salvação somente em Cristo. Isso sempre pela graça, sempre. Creia nisso. Existem 7 dispensações na Bíblia: da inocência, consciência, do governo humano, da promessa, da lei e da graça do reino. Da graça e do reino, né? A primeira dispensação é a inocência, né? É lá de Adão e Eva, né? A responsabilidade deles era não comer do fruto do conhecimento, não comer da árvore do conhecimento. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 17 fala: E o Senhor Deus lhe deu ordem de toda a árvore do jardim comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. O fracasso dessa dispensação foi que eles comeram, né? No Gênesis 3, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? Infelizmente, né? E o julgamento para isso foi a expulsão do jardim, o perda do acesso à árvore da vida, né? A segunda dispensação é a consciência, né? A responsabilidade foi lá em Caim e Abel, né? Eles tinham que oferecer sacrifício, andar pela consciência, amém? Lá em Gênesis capítulo 4, verso 4 fala: E Abel, por sua vez, trouxe do primícia do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, né? Mas o fracasso, eles se corromperam, né? Verso 6, capítulo 6, verso 12 de Gênesis fala: E o Deus da terra, e eis que estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, né? Depois que Caim matou Abel, né? E os anjos, né? Os nefilins vieram para a terra. Nós vamos responder uma pergunta nos próximos vídeos sobre essa questão. O julgamento foi o dilúvio universal, né? Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 7 fala: Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito, né? Na verdade, essa versão fala errado na original, não fala se arrependa, me arrependo, porque o homem, Deus não é homem para que se arrependa, né? Em hebraico fala se arrependeu e se entristeceu de ter feito homem, né? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 13 fala: Então disse Noé: resolvi de dar cabo toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer junto com a terra, né? Bom, irmãos, a terceira dispensação é o governo humano, né? A responsabilidade de povoar e espalhar-se por toda a terra, né? Então, era para o homem ter se espalhado, irmãos. Depois do dilúvio, era para o homem ter se espalhado. Não é certo que o homem se amontou em grandes cidades, tá? Não é à toa que nas grandes cidades tem violência, tem prostituição, tem doenças, né? Mas lá em Gênesis capítulo 11, verso 4, o que aconteceu? Disseram: vinde edificar-nos para nós uma cidade, uma torre cuja topo chega até os céus, e tornemos célebre nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra, né? Eles obedeceram a Deus, irmãos. Sabe? Esse foi o fracasso, eles construíram a Torre de Babel, né? E o julgamento foi a confusão das línguas, né?
Eles se confundiram, Deus espalhou eles por línguas, né? As línguas entre eles, né? Aí em Gênesis capítulo 11, verso 9 fala: chamou-lhes por isso o nome Ababel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela. Bem, bom, a quarta dispensação é a promessa, né? Que é lá em Abraão. E o que é a responsabilidade deles? Permanecer em Canaã, né? A terra deles, né? Apareceu, no Gênesis 12, 7 fala: apareceu o Senhor a Abraão e disse: dai a tua descendência essa terra. Ali edificaram com Abraão um altar, Senhor, que lhe aparecerá, né? Mas qual foi o fracasso dessa dispensação? Eles desceram para o Egito. Não podia ter uma fome que eles desceram para o Egito, né? Capítulo 12 de Gênesis, verso 10 fala assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, enquanto era grande a fome na terra, né? E assim foi com Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles todos desceram para o Egito, né? E também José, né? E qual foi o julgamento? Escravidão do Egito. Escravidão no Egito, né? O povo hebreu ficou muito tempo sendo escravo do Egito, né? Quem dá dispensação é a lei, né? A responsabilidade era guardar a lei. Em Êxodo capítulo 19, verso 8, falou: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, né? Qual é a ousadia dos Deus, irmãos? Sabe, acha que conseguiria fazer tudo sozinho, pela força do braço, né? Até hoje tem pessoas que vivem na lei, né? Que querem fazer tudo sozinho. Não precisam de Jesus, né? O fracasso, violaram a lei, rejeitaram a Cristo, né? Que Mateus capítulo 27, verso 23 fala que mal fez ele, perguntou Pilatos, porém cada vez clamava mais alto: ser crucificado, né? Rejeitaram a Deus, irmãos, rejeitaram a Cristo, né? O julgamento foi a dispersão mundial, né? Lá em Lucas capítulo 21, verso 27, 24 fala: cairão a fio da espada e serão levados a cativos para todas as nações, até que tempos de gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, né? Essa profecia nós podemos ver na Segunda Guerra Mundial, irmãos. Judeus sendo massacrados, né? A sexta dispensação é a que nós estamos, né? É a graça, né? Responsabilidade, receber a Cristo pela fé, né? É a mais, eu creio que é a mais simples possível, né? Mas infelizmente, irmãos, nós temos muitos fracassando ainda, rejeitando a Cristo mais uma vez, né? Lá em João capítulo 5, verso 40 fala: contudo não quereis vir a mim para teres vida. Irmãos, nossa dispensação é só buscar a Cristo, só crer em Cristo. Não é tão difícil, não é julgamento, vai ser a grande tribulação, né? Que está logo, irmãos. Então se preparem, né? Nós que estamos com Cristo vamos ser arrebatados, né? A sétima dispensação vai ser o reino, né? O futuro, né? E a responsabilidade lá vai ser obedecer e adorar a Cristo. Que bênção, né? O fracasso vai ser a rebelião final, né? Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 7 fala: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir a nação que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão ao acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu, né? O julgamento vai ser no grande trono branco, irmãos, onde Jesus vai estar julgando cada um. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 20 fala, em verso 11 fala: e um grande trono branco e aquele nele se assentado senta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abrirão livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além do entregarem, os mortos que neles haviam, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados por dentro do lago
do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo, de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Amém, irmão? Bom, assim nós terminamos a palavra, né? Na verdade, eu contar uma história para vocês, né? Que sempre a salvação é Cristo. Sempre é buscar a Cristo. Amém? Dê um joinha no vídeo, sabe? Compartilha, né? Comenta, irmãos, sabe? Eu quero ver quem está assistindo esses vídeos. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.